Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa aula de matemática falando um pouquinho mais sobre frações, ok? Nós vamos ver aqui, ó, frações próprias. Nós já vimos, nós vamos rever, na verdade, né? É quando o numerador é menor que o denominador. Olha ali, ó, o 8, o 13 e o 9 são menores que os denominadores. E a fração imprópria? Nós temos o numerador maior que o denominador. Olha aqui os exemplos. 8 quintos, 12 nonos, 7 quartos, ok? O numerador é maior que o denominador. E nas frações aparentes, nós vimos que o numerador é um múltiplo do denominador. Olha aqui, ó. Nós temos 8 quartos. O 8, ele é um múltiplo de 4. 12 meios. Nós temos aqui o 12, que é um múltiplo de 2. Nós temos 7 sétimos. Nós temos o 7, que é um múltiplo de 7. Ok? Continuando aqui, nós vamos ver o que são frações equivalentes, né? Quando duas ou mais frações têm a mesma quantidade pegas de um mesmo todo, ok? Então, olha aqui o exemplo que eu tenho para vocês, ó. Quando eu pego aqui, ó, uma mesma fração, né, de um todo, ok? Nós temos esses exemplos aqui. A pizza pode ser dividida em meio, né? Ao meio, aqui eu tenho um meio. Se ela for dividida, olha aqui, ó, a mesma pizza ao meio, só que agora eu tenho em duas partes. Uma metade dela ficou em duas partes aqui, mas o tamanho total é o mesmo, ok? Eu tenho aqui também a mesma pizza, só que agora em 4/8, certo? O tamanho da pizza não mudou. O que mudou foi as partes fracionadas de um mesmo todo, ok? Vamos continuar aqui, ó. Se comemos metade de uma pizza, é o mesmo que comermos 2/4 ou 4/8, ok? Como eu disse para vocês, muda somente a quantidade de partes. O todo continua o mesmo. Olha aqui mais um exemplo para vocês, ó. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte de um todo. 1/2, 2/4 e 4/8 são equivalentes. E para encontrar frações equivalentes, devemos multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número natural que não seja o zero, né? Olha os exemplos. Eu tenho aqui 1/2. Eu posso multiplicar 1/2 por 2, tanto o 1 quanto o 2, e vou ter 2/4. Então, eu digo que 2/4 é equivalente a 1/2. Eu tenho 1/2, eu posso multiplicar por 3, tanto o 1 quanto o 2. Eu vou obter 3/6. 3/6 é equivalente a 1/2. Por 4, vai dar 4/8. Eu posso dizer que 4/8 é equivalente a 1/2. Vejam que eu estou multiplicando tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. E eu obtenho sempre uma fração equivalente àquela que eu multipliquei, ok? Portanto, 2/4, 3/6, 4/8 e 5/10 são algumas frações equivalentes a 1/2, ok? Então, vocês podem observar aqui, ó, que eu só multipliquei tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número, né? No caso aqui, ó, desse exemplo, por 2 e por 2, e obtenho outra fração que se torna equivalente à anterior, certo? Vamos continuar? Olha aqui, ó. Olha este exemplo. Eu tenho 1/2, 2/4, 4/8. Eu tenho 20/40. O mesmo todo dividido em partes diferentes, certo? A fração ela é a mesma. Eu posso dizer que todas essas frações aqui, ó, a quantidade, o todo é o mesmo, mas as frações são diferentes, ok? A quantidade aqui, ó, de partes são diferentes, não são iguais. Eu também posso aqui, ó, verificar o seguinte. Aqui eu tenho 1/2, 2/4, 4/8 e 20/40. Se eu dividir esta fração pelo mesmo
o mesmo número, tanto denominador como numerador, aqui, ó, numerador e denominador por 2, e aqui também por 2. Eu vou sempre obter a fração inicial, 1/2, 1/2 e 1/2. Vamos só voltar aqui, ó. 2/4 divididos por 2, eu vou ter 1/2. 4/8 divididos por 2, eu tenho 2/4, que divididos por 2 também dá 1/2. Olha aqui no caso do 20, 20/40. Se eu dividir tanto 20 quanto 40 por 2, lembrando que tem que ser sempre o mesmo número. Se eu divido 20 por 2, eu também tenho que dividir o 40 por 2. Eu vou ter 10 20avos, divido por 2, eu tenho 5 décimos, divido por 5, eu tenho 1/2. Ou seja, estas frações aqui, ó, são equivalentes a 1/2, ok? Eu sempre vou chegar numa fração aqui menor, mas que essas aqui, ó, são as equivalentes a ela, ok? Vocês podem ver que a fração aqui, ó, mudou, mas o todo é o mesmo. Vamos continuar aqui, ó, na mesma imagem que vocês têm lá na apostila de vocês, na página 209. Olha lá, vamos simplificar frações agora? Vamos ver como que é? Primeiramente, eu preciso dividir 24 por 32 por 2 e vou obter 12 16avos. Depois eu divido 12 16avos por 4, vou ter 3/4. Agora eu não consigo mais dividir 24 32 porque eu já cheguei aqui, ó, no 3/4. Não tem mais nenhum número que eu possa dividir tanto o 24 quanto o 32, né, para obter uma fração aqui. Então, eu digo aqui para vocês que esta minha fração de 24 32avos, ela está irredutível. Eu não consigo mais simplificá-la. Eu posso começar dividindo, como eu fiz aqui, pelo número 2, que é o menor, e vou sucessivamente dividindo, até não conseguir dividir mais. Porém, como eu sei que 24 e 32 são divisíveis por 8, eu já posso ir direto dividir aqui por 8, tanto o 24 quanto o 32. E eu já chego direto aqui, ó, no 3/4. Ou seja, você pode começar dividindo pelos números menores, mas se você sabe algum número aqui que pode dividir tanto o 24 quanto o 8 e que seja o maior que divida esses dois números, você já pode fazer direto a sua simplificação de frações. Vamos continuar para você entender um pouquinho melhor como fazer a simplificação de frações, ok? Olha aqui, ó, eu tenho aqui 8/44. Como eu disse para vocês, vocês podem começar dividindo pelo número menor, no caso aqui o 2, e você vai obter outra fração. Você pode continuar dividindo essa fração por 2 ou por outro número, até que eu não consiga mais dividi-la pelo mesmo número, tanto do numerador quanto do denominador. Aqui não tem nenhum número que eu possa dividir o 2 e o 11 ao mesmo tempo. Então, eu terminei de simplificar esta fração. Basicamente, simplificar uma fração consiste em dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número inteiro. Olha aqui no caso do 2. O mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador. O resultado é uma fração equivalente à inicial, só que com valores menores no numerador e no denominador. Eu posso dizer aqui, então, crianças, que 2/11avos é equivalente a 8/44avos. Eu simplifiquei, achei uma fração equivalente aqui, ó, menor que a fração que eu tinha lá no início, ok? Eu somente dividir ela até não ter mais condições de dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Mas como saber por qual número inteiro devemos dividir o numerador e o denominador de uma fração ao simplificá-la? A maneira mais simples e mais comum de fazer isso consiste em observar o numerador e o denominador da fração e encontrar um número inteiro que possa dividir os dois, sem deixar resto. Vamos ver aqui, por exemplo, ó, 8/20avos, ok? Eu tenho o 8 numerador e o 20 denominador. Eu divido tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número
até encontrar um número que eu não consiga dividir mais. Olha aqui, eu posso dividir 8 por 2? Posso, tenho 4. E o 20 por 2? Sim, tenho 4 décimos. Só que eu ainda consigo dividir aqui esse 4 décimos aqui. Eu posso dividir por quanto? Por 2. E vou ter quanto? 2 quintos. Ou eu posso simplesmente já ir direto na divisão por 4 e ter 8 divididos por 4, que dá 2, e 20 divididos por 4, que dá 5. Vocês observam aqui, ó, que 8 vinteavos e aqui também é 8 vinteavos. A diferença é que eu dividir aqui por 2 e aqui eu dividi por 4. Você pode dividir tanto pelo menor quanto pelo maior, mas você sempre tem que chegar a um resultado que não possa ser mais dividido. É no caso, aqui no caso nosso aqui, ó, 2 quintos, certo? Então, você pode começar pelo menor, mas você tem que ir até não conseguir mais dividir esta fração, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Ao observar a fração 8 vinteavos, você poderia ter lembrado que tanto 8 quanto 20 são divisíveis por 2. Ou então, que ambos são divisíveis por 4. As duas simplificações estão corretas. Olha aqui, eu posso dividir tanto por 2 quanto por 4. Mas no caso da simplificação, eu sempre procuro o maior divisor aqui, ó, comum entre eles, né? Para chegar aqui na menor fração. Quando eu chego numa fração que eu não tenho mais como dividir, eu digo que essa fração se tornou irredutível, não tem mais como ser simplificada, certo? Mas, como vocês viram anteriormente, eu posso começar pelo número mais baixo se eu não sei qual é o maior entre eles, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode estar pausando o vídeo e voltando um momentinho, certo? Vamos continuar aqui. Olha aqui a dica que eu tenho para vocês. Então, pessoal, se o objetivo for simplificar uma fração até obter a fração equivalente irredutível, ou seja, a menor fração, o jeito é ir dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo fator, pelo mesmo número, até encontrar uma fração que o numerador e o denominador possuam como divisor apenas o 1, ok? Quando não tem mais como dividi-los, né? Olha aqui, ó, esse exemplo. Eu tenho aqui 12/32 e eu posso ir dividindo por 2, depois por 2, até não ter mais como dividir. E aqui eu tenho 6/8. Eu posso dividir por 2, porque é o número que divide tanto o 6 quanto o 8. E eu chego aqui em 3/4, que não tenho mais como dividir, certo? Aqui também, ó, 3/8 eu não tinha mais como dividir o 3 e o 8 pelo mesmo número. Então, a minha fração aqui já está simplificada, irredutível. Simplificada, irredutível. Olha lá, na página 209, nós temos algumas atividades ali que vocês poderão estar fazendo aí no livro de vocês. Vamos ver aqui, ó. Eu vou fazer com vocês a letra A, B e a C. Vamos fazer a simplificação começando por 2. 48, 84 avos. Eu posso dividir por 2 e vou ter 24, 42 avos. Mas eu ainda posso continuar dividindo. Vou dividir novamente por 2 e vou obter 12, 21 avos. 12, 21, será que 21 avos, será que tem algum número que eu consiga dividir tanto 12 quanto 21? Vamos ver? Por 3. E eu vou ter 4 sétimos. Tem como eu continuar dividindo? Não. 4 sétimos é a menor fração que eu possa simplificar aqui o 48/84 avos. É a menor fração equivalente a 48/84 avos. Olha aqui, a mesma fração, vamos continuar aqui, ó. Eu posso multiplicar diretamente por 12 e eu vou obter 4 sétimos. Entenderam como eu posso ir fazendo pelos números menores ou já pegar o maior entre eles, que divide o 48 e o 84? Vamos ver o próximo exemplo. 25/55 avos. Qual é o maior número que eu possa dividir aí, tanto o 25 como o 55?
Neste caso, eu nem começo pelo 2, porque não tem nenhum número que possa dividir. O 25 não é divisível por 2. Ele só vai ser divisível. O primeiro número ali que pode dividir o 25 será o 5. Automaticamente, eu também tenho que dividir o 55 por 5. Vamos ter 5 onzeavos. Eu tenho como continuar dividindo? Não, não tenho. Já já vou dar outra dica para vocês bem interessante. Aqui eu começo por 2, porque eu posso dividir tanto 32 quanto 74 por 2. Eu vou ter 16 37avos. Eu posso continuar dividindo este número aqui? Não, não posso. Olha lá a dica que eu tenho para vocês, ó. Vocês viram esses números que foi assinalados aqui, ó? Vamos ver? Quando chegar em um dos números e ele for primo, fique atento. Olha aqui, ó. Cheguei aqui, tem um número primo. Aqui eu tenho um número primo. E aqui também eu tenho um número primo. Lembra que número primo são aqueles números que são divisíveis somente por um e por ele mesmo? É o que acontece aqui, ó. Quando eu chego nesses números aqui, minha fração já está irredutível, simplificada e irredutível. Agora é a sua vez. Lá na página 209, você vai continuar as suas atividades, ok? Eu vou deixar esses últimos slides aqui com vocês, ó, para vocês relembrarem como se faz a simplificação, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 5 dozeavos. Não é possível simplificar a fração, pois não encontramos nenhum divisor comum aqui entre o 5 e o 12. Vai acontecer que tem frações que nós não vamos conseguir simplificá-las. Não tem nenhum número que divida tanto o 5 quanto o 12 ao mesmo tempo. Olha o 28/42avos. Aqui sim eu posso simplificar esta fração. Eu tenho 28/42, eu posso dividi-las por 2, vou ter 14/21 e posso continuar ainda por 7, vou obter 2/3. Todas as vezes em que for necessário classificar as frações em maior ou menor, se possível, primeiro faça a simplificação. Por isso que nós estamos aprendendo aqui a simplificação para depois classificarmos as frações em maiores ou menores, ok? Meus amores, viu como estava fácil? Olha lá. Se você ainda estiver com dúvida, reveja o vídeo mais uma vez. Termine as atividades da página 209. Um beijo, nos vemos na nossa próxima aula.